pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente resolve essa questão aqui, utilizando uma linguagem de programação, né? Como a gente faz para programar o computador para resolver. Muito melhor do que usar inteligência artificial para resolver. Você coloca aí os espaços lógicos que você quer que a máquina vá fazendo para ele resolver para você, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Aí então essa é a questão que a gente vai resolver, ó. Encontre o seno, cosseno e a tangente dos ângulos alfa e beta. Então aqui, ó, se for o ângulo alfa nessa parte aqui, ó. Cadê? Se for o ângulo aqui alfa, a gente vai olhar o cateto oposto dele e a hipotenusa para calcular o seno, né? Se for o cosseno, olha o cateto adjacente divide pela hipotenusa. Se for a tangente, é bem simples, eu acho que a grande maioria sabe resolver, mas dessa forma eu vou explicar como é que a gente resolve utilizando programação, né? E depois vou mostrar como é que resolve outros problemas utilizando programação. Pois vamos lá, né? Então o programa que a gente vai utilizar é o Visual G, né? Lá no meu site tem o Visual G que você vai baixar, é uma pastazinha compactada. E ele vai ver assim, ó, o Visual G é uma pseudo-linguagem de programação, viu? Que é utilizado para a pessoa aprender a programar. Feito isso, aí você abre ele vai abrir mais ou menos desse formato, ele vai ter um espaço que é para a gente colocar as variáveis, né? Pois vamos lá. O que são as variáveis? As variáveis são alguma coisa que eu quero que o computador guarde da sua memória, certo? Eu vou dar informação, guarde isso daqui na memória. No caso aqui eu vou colocar para ele guardar números na memória dele. Então eu vou colocar aqui quem são os lados do triângulo. Então o lado A, bota a vírgula, o lado B e o lado C, né? O C ele vai ser a hipotenusa, o A e o B vai ser os catetos, né? Pois vamos lá. Feito isso, eu tenho que dizer que tipo de variável é esse daqui eu quero que o computador guarde. Ou seja, se for número, eu tenho que colocar aqui que são números inteiros, né? Números inteiros são os números que não tem vírgula. Se for, no caso aqui, eu quero que ele guarde número com vírgula, eu boto real. Então, no caso aqui, eu vou colocar real para ele ser qualquer número, né? Mas ele pode ser inteiro aqui, porque se você olhar lá no problema, só são números inteiros, viu? Então, vamos lá, voltando. Então, coloco aqui, ó, A, vírgula, B, vírgula, C, dois pontinhos, e coloco aqui real, que são que eu quero que o computador guarde esses números reais aí, né? Pois vamos lá. Agora eu vou dar o comando para o computador guardar na memória quem é o seno. Vamos lá, seno, cosseno, tangente. Boto dois pontinhos e aqui eu vou dizer que tipo de número que eu quero que ele guarde. Aqui eu vou botar número real também. Tranquilo? Então ele está guardando aí, ele vai guardar na memória tudo isso daí, tudo que eu escrever. Isso daí ele vai guardar na memória. Agora, se ele vai guardar aquilo na memória, eu tenho que colocar quais são os passos lógicos que ele vai utilizar para resolver esse problema. Primeira coisa, eu quero que ele me pergunte, no momento que eu rodar o programa, ele me pergunte quem é o cateto oposto do ângulo. Pois vamos lá, eu vou botar aqui, ó, escreval, que eu quero que o computador escreva. Escreval, aí me perguntando, aí a gente bota aqui aspa, abre aspas, viu? Então eu tenho que sempre ter esse mesmo comando, ó, escreval, parênteses, abre aspas, então qual o valor do cateto oposto ao ângulo. Aí aqui a gente, não vou nem colocar acento, viu? Esqueci aqui o N, não vou nem colocar acento, porque geralmente esses programas, ele dá acento assim, já me dá um problemazinho, mas aqui não interessa não, o que interessa antes é a gente aprender a parte lógica aqui para resolver, né? Aí eu coloco ponto de interrogação e fecha aspas, e fecha aqui o parênteses, beleza? Então o computador ele vai me dar essa informação aí, ele vai me perguntar, ó, qual o valor do cateto oposto, e eu tenho que escrever, e eu vou botar para o computador, ó, leia, então aqui eu estou dizendo para o computador ler, né? Abro o parêntese. Aí aqui eu vou colocar o A sempre sendo o cateto oposto do ângulo, tá bom? Ele sempre vai ser o cateto oposto, e fecha aqui o parênteses, então ele vai ler essa parte aí.
Agora eu vou perguntar, vou pedir para o computador me perguntar quem é o cateto adjacente ao ângulo. Então eu só vou copiar aqui, será que eu não vou escrever isso daqui tudo não? Então eu vou só botar aqui. Aí só vou corrigir aqui, quem é o cateto adjacente ao ângulo. Escrever aqui, ó. Adjacente ao ângulo. Tranquilo? Então, ó, ele vai me perguntar quem é o cateto oposto, aí o computador vai ler a informação que eu passar para ele. Aí, tô botando para ele escrever quem é o cateto adjacente. Agora eu tenho que botar para o computador ler quem é o cateto adjacente, né? Então eu vou botar aqui, ó. No caso, B. Então o B ele sempre vai ser o cateto adjacente ao ângulo, tranquilo? E o C aí é a hipotenusa. Então eu vou botar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou copiar aqui. Qual o valor da hipotenusa? Certo? Vou corrigir aqui. Da hipotenusa do triângulo, né? Do triângulo. Então o computador ele vai escrever isso daí. Agora eu vou querer que ele leia essa parte aí, né? Mesma coisa lá. Então eu vou botar, ó. Leia. Então vai ser o C, que vai ser sempre a hipotenusa. Tranquilo? Então aqui se eu quiser organizar. Certo? Só organizando aqui. Bom, feito isso, agora eu vou querer que o computador resolva quem é o seno e quem é a tangente aí. Eu vou colocar o cálculo aqui. Então eu vou colocar aqui o seno, para o computador calcular, vai ser o seguinte. Então o seno, escrevi aqui seno, tem que ser a mesma palavra que está escrita aqui, ó. Então eu vou colocar uma setinha em direção à palavra seno. Então, ó, coloco uma setinha. É desse jeito que a gente faz a setinha, né? Bota o sinalzinho, aquele sinalzinho de menor que. Aí menor que e bota o tracinho aí de menos, tá bom? Então quem é que vai ser o seno? Eu sei que o seno é o cateto oposto dividido pelo cateto, pela hipotenusa, né? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então aqui eu vou colocar que a gente não coloca igual aqui, viu? O computador ele lê isso aqui como se fosse igual. Então, quem é o cateto do caso aqui? O cateto oposto é A, né? Então aqui vai ser A. O símbolozinho de divisão aqui do computador, dividido por C, que é a hipotenusa. Então, no momento que o computador saber eu colocar os valores, o computador vai saber que vai ter que dividir isso daqui. Pois vamos lá. O cosseno faz a mesma coisa. Cosseno. Você bota a setinha. E aqui eu vou escrever aí, eu sei que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembrando que o cateto adjacente eu escolhi sendo B, né? Então você vai colocar B dividido por C, que no caso é a hipotenusa. Beleza? E aqui vai ser a tangente. Tangente. Bota a setinha de novo. Aí vai ser aqui a tangente. Eu botei o cateto oposto, é o A, dividido pelo valor de C, né? Que no caso é o cateto adjacente. Beleza? Fiz isso daqui, então o computador já sabe quais são os cálculos que ele tem que fazer. Tem essas divisões, né? Feito isso, aqui eu botei foi hipotenusa, né? Aqui é B, né? Que é, no caso, o cateto adjacente, né? Tranquilo, né? Aí feito isso, agora eu vou querer que o computador me dê a resposta, né? Aí se ele me dá a resposta, eu vou botar aqui, ó, escreval, faço aquele mesmo comando, ó, escreval, o valor do seno. Então, qual a resposta que eu vou querer que ele dê como resposta do seno? Então eu vou botar aqui, né? A resposta, a gente dá um espaçozinho aqui para ele ficar no momento que ele der a resposta. O valor do seno, então eu vou escrever aqui, ó, seno.
Então ele vai perguntar qual o valor dos. Ele vai me dar qual é o valor do seno e vai escrever aqui, né? Então eu vou só corrigir aqui a pergunta, a resposta que ele vai ter me dar, né? Então, o valor do seno. O valor do seno. Então ele vai me dar essa resposta aqui, o computador. Aí para os outros eu faço a mesma coisa. Ó, copia. O valor do cosseno. Aí aqui eu escrevo cosseno. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Escreva o valor da tangente. Então a gente sempre tem que dar um espaçozinho aqui para ele não colocar a resposta em cima, né? Então eu vou botar aqui tangente. Então tá aí, né? Essa parte fim do algoritmo não pode porque o computador aqui tá informando para o computador quando é que vai acabar a minha operação. Pois vamos lá resolver para a gente ver aí se realmente vai estar rodando tudo ok. Para rodar o programa a gente coloca aqui, né? Pois vamos lá. Qual o valor do cateto oposto? Pois vamos lá, vou calcular aqui. Vou calcular o seno. Opa. O seno de alfa, né? Eu quero saber quem é o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Tranquilo? Pois vamos lá. Aqui primeiro ele está perguntando no computador quem é o cateto oposto. Pois vamos olhar quem é o cateto oposto a alfa. O cateto oposto a alfa, no caso aqui, é 9. Certo? Pois vamos lá. Vamos colocar aqui 9. O computador aqui vai perguntar qual o cateto adjacente a alfa. Pois vamos lá olhar. O cateto adjacente a alfa é 12. Então a gente vai colocar aqui, ó, 12. Aí qual o valor da hipotenusa do triângulo? Então a gente vai olhar aqui qual o valor da hipotenusa. No caso aqui é 15, né? Pois vamos lá. Vamos colocar 15. E o computador aí, magicamente, aí faz todos os comandos que eu dei para ele, né? Ele tá dando aí o valor do seno, cosseno e tangente. Você pode olhar aqui, né? Que vai estar tudo certo aí. Certo aqui, ó. O cateto oposto é 9 dividido por 15. Deixa eu botar aqui a calculadora. Então vamos lá. O seno vai ser 9 dividido pela hipotenusa, que é 15, ele vai dar 0,6. Vamos olhar lá o valor que o computador deu aqui, ó, 0,6. Então, certinho, viu? Então, só mostrando para vocês uma maneira de a gente resolver questões de matemática utilizando o computador. Se vocês quiserem, eu posso colocar outras questões utilizando programação para a gente resolver as questões. É bom que exercita a mente da gente para a gente saber como é que faz as coisas, viu, galera? Valeu!